Pergunta 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Muito interessante, né? Porque nós, seres humanos, materialistas, visão materialista da vida, achamos o quê? Que basta alguém esteja representando o mal da sociedade, o mal de um grupo, não importa. Basta eu eliminar, exterminar aquela pessoa para que o mal deixe de existir. Isso é muito interessante, né? Porque algumas pessoas, principalmente quando uma sociedade, uma certa doença social, né, em que a violência aumenta muito, as pessoas, no seu arroubo egoísta, o que elas querem? Eliminar os agentes do mal, o mal que as prejudica. Ela não pensa no mal que ela produz, mas o mal que a prejudica ela quer exterminar. Naturalmente, o primeiro pensamento é o que? O extermínio. Por isso que a pena de morte, ela faz parte da nossa sociedade desde a pré-história. Porque é a brutalidade resolvendo, é a solução simples. O aluno não está bem, expulsa. A pessoa não está bem na sociedade, não se encaixa, mata. Essa é a visão de quem? De quem só tem a matéria. Resposta: desaparecerá? Vamos lá. Incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Presta atenção. Acabar com a pena de morte vai resultar no progresso da humanidade. Manter a pena de morte resulta em mantermos um atraso. Simples assim. Então quem é a favor da pena de morte é a favor do atraso da humanidade, do ponto de vista da doutrina espírita. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, veja, então quem é a favor da pena de morte são seres obtusos, são seres pouco esclarecidos do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista espiritualista. Porque quando estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Quando isso vai acontecer? Quando alcançarmos a segunda ordem, não cometeremos mais erros, não necessitaremos mais ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Isso é muito importante também, né? Olha, nós estamos em um estágio na sociedade em que algumas medidas são necessárias. Não estou aqui justificando a pena de morte, mas, por exemplo, vamos pegar aqui um embate atual da nossa sociedade aqui no Brasil. Existem grupos políticos mais à direita e existem grupos políticos mais à esquerda. Uns querem a repressão, uma repressão absurda que vá para cima de todos os bandidos com todos os meios possíveis para prender, se tiver que morrer alguns que morram, etc, etc. E existe um outro grupo que acha que precisamos levar a educação, precisamos levar a cidadania, dar opção de estudo, de trabalho, etc, etc, etc. No nosso estágio atual, as duas medidas são necessárias. O grande problema é que, como são dois grupos de espírito de terceira ordem, egoístas, exclusivistas, um grupo quer que extermine os bandidos, que prenda, que usa toda a força da sociedade para cima dos bandidos, mas não quer ajuda. Não, você tem que ensinar a pescar, negócio de dar peixe, que dá Bolsa Família, que não sei o quê.
Escola tem que ser, não, nada de escola pública, hospital público, tudo tem que ser pago. Quem tem paga, quem não tem não paga. Tem esses daqui. E tem os daqui, que não, ele vai ser ressocializado, etc, etc. O que a gente tem que entender é o seguinte, tanto na educação, quanto no sistema prisional, na educação não existe método que faça com que 100% dos seres se eduquem. Por quê? Porque existe uma lei de liberdade, os seres são livres. E os métodos não se aplicam a todos. Alguns por várias outras dificuldades. E além de todas essas infinitas possibilidades, existe uma que é a vontade. Tem gente que não quer se educar e não vai se educar. Então não existe sistema educacional que aproveite 100%. Assim como não existe sistema prisional que vai ressocializar 100%. Tem gente que gosta do crime, ama o crime e vai continuar praticando o crime até a morte. Então, temos que dar condições dignas, sim, para o bandido, sim. Ajudar ao máximo ele a se ressocializar, sim. Mas temos que ter também a repressão, e quanto maior o índice de violência, essa repressão tem que vir forte. Só que ela não pode vir forte somente. Por quê? Porque num sistema onde, principalmente o nosso sistema aqui no Brasil, que já está avançado a corrupção, a criminalidade, eles já estão avançando no sistema judiciário, no sistema legislativo, no sistema executivo. Então, é um problema sério que nós temos que enfrentar. Então, só a repressão não adianta, porque você mata um traficante, tem 5 querendo ser aquele traficante, porque ele tem uma roupa de marca, porque ele tem o respeito, porque ele tem tantas outras coisas que aquelas pessoas que não têm nada querem ter. Então, são necessárias os dois braços, que as pessoas se unam para poder combater e querer uma sociedade melhor, mas as pessoas não querem. Hoje nós vemos lacração. Lacração de direita, lacração de esquerda. Então as pessoas, o vereador sai para ir para a UPA para humilhar o profissional que já está sobrecarregado, porque ele acha, porque aquilo dá voto e as pessoas vão votar nele porque ele fez palhaçada lá na UPA. Tem aquele outro também que fica de demagogia e também vão votar nele porque ele está de demagogia. O grande problema nosso é que nós estamos naquela fase, né, sem razão, né? Quando falta pão, né? Todo mundo reclama, ninguém tem razão. Nós estamos nessa fase. São pessoas, esses representantes são egoístas. Se você não consegue observar o cinismo do político que diz que não quer reconhecer a virtude do outro, dos dois lados, e você vota nele, é porque você quer o cinismo, você aceita o cinismo, você é egoísta. Nós vemos todos os dias pessoas que fazem questão de espalhar notícia falsa, sabendo que é falsa, somente porque favorece a sua forma de pensar. São pessoas miseráveis, são pessoas egoístas, mesquinhas, mas é o estágio que nós estamos. Então a nossa sociedade não vai melhorar enquanto não tivermos seres melhores. O que vai salvar o Brasil e o mundo não é nem a esquerda nem a direita. O que vai salvar o mundo são seres melhores. O que vai salvar o mundo não é o liberalismo nem o comunismo. O que vai salvar o mundo são seres melhores. E é por isso que o Kardec coloca ali, os espíritos colocam ali, refiram-me a uma época ainda, não é um pouquinho distante, é muito distante, muito distante. Essa é uma questão importante, não adianta. O joio vai estar junto com o trigo até que aprendamos a separar o joio do trigo. Comentários de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna
quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte no seio dos povos mais adiantados. A natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece o culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Sim, gente, pessoas que estão na chamada fila da morte, passa anos ali, às vezes morre e não é executado por causa das liminares, dos direitos, porque muitas pessoas antigamente era execução sumária. Sim, então tem sim um progresso, não é mais execução primária, mas só pelo fato de existir na legislação a pena de morte mostra que somos atrasados sim. Então a pena de morte é um reflexo do atraso do ser humano. O egoísta não quer saber, ele quer que o outro morra e acabou. Mas ele não leva em conta que morre o corpo, mas não morre a alma. Essa é uma questão que somente o Espiritismo pode explicar. E explica.